A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que nós estamos chegando mais uma vez para mais uma pré-aula da EBD. E hoje nós estamos aqui ao ar livre, estamos no Parque Cachoeira, em Araucária, Paraná. E nós estamos aqui para trazer aos irmãos a lição de número 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Quero dizer aos irmãos que deixaram os seus nomes ali nos comentários do YouTube, que no próximo vídeo, na próxima gravação, eu estarei mencionando o seu nome, falando aí da sua cidade, porque hoje aqui eu estou sem os nomes dos irmãos. Eu sei que vários estão deixando ali os seus nomes, os seus ministérios, e eu vou estar mencionando na próxima pré-aula. Nós vamos falar hoje da lição 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. O nosso texto áureo ele está em Romanos 9, verso 13, que diz: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. A nossa verdade prática diz, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram os seus desígnios. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 25, os versos 28 a 34, e também o capítulo 32, os versos 24, 27, 28 e 30. Muito bem. O nome Jacó, ele vem do hebraico Yaakov, que significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que agarra o calcanhar. Também pode significar, em outro sentido, suplantador, e é através desta referência que Jacó vai ficar conhecido nas páginas sagradas. Eu quero vos lembrar que Jacó, esse Jacó aqui, é filho de Isaac e Rebeca, lembrando que Rebeca, assim como Sara, também era estéril. E a Bíblia vai dizer que Isaac orou pela sua esposa e Deus lhe abriu a madre. Portanto, Jacó e Esaú são frutos de um milagre. Deus aparece e diz a Isaac que duas nações estão no ventre de Rebeca. Duas nações, dois povos estão no ventre de Rebeca. E ali há um milagre, há algo sobrenatural, pois aquela que era estéril será mãe, não de uma nação, mas de nações. E Deus diz mais, Deus diz que o maior servirá o menor. E aqui que é o ponto crucial desta aula. Para você entender isso, não quer dizer de maneira nenhuma que Deus determina quem será bom e quem será mau. Isto não tem cabimento, isso não há como você coadunar isso com o livre-arbítrio, com a bondade de Deus. Deus não determina quem será perdido, quem será salvo, quem será bom, quem será mau. Não. Deus é soberano e Deus é onisciente. E através da sua onisciência, Deus conhece todas as coisas. Para entender isso, você precisa conhecer a soberania divina. Deus é soberano. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós queremos dizer que Deus habita na eternidade. Ele habita fora do tempo. É preciso que você entenda que o tempo é algo que Deus criou. Deus habita a eternidade. Como ele habita a eternidade, passado, presente e futuro no tempo, ou seja, para nós, para ele é a mesma coisa. Então, antes que Esaú e Jacó existissem, Deus já sabia do futuro de cada um. Antes que eu nascesse, antes que você nascesse, Deus já sabia todas as coisas. Porém, o livre-arbítrio é algo que Deus deu a todos. O fato de Deus saber todas as coisas não anula o livre-arbítrio. É preciso que você entenda a questão do propósito e da presciência divina. Em primeiro lugar, o propósito divino. Qual é o propósito divino na Bíblia?
O propósito divino na Bíblia é restaurar todas as coisas que o primeiro homem, chamado Adão, perdeu. E Deus vai restaurar todas as coisas através do seu Filho Jesus, através do Verbo encarnado, a segunda pessoa da divindade, que abrirá mão da sua glória, da sua divindade, e virá a essa terra para restaurar todas as coisas. Este é o propósito de Deus em toda a Bíblia, a vinda do Messias. Então Deus está preparando ali um patriarca, uma nação, para que dela venha o Messias. Esse propósito de Deus, ele inicia-se lá em Gênesis, no capítulo 3. Então, para que você entenda essa questão da escolha soberana de Deus, é necessário que, em primeiro lugar, você entenda o propósito de Deus. Em segundo lugar, é necessário que você entenda a presciência de Deus. O que é presciência? Presciência é fruto da onisciência, é saber antecipadamente, é pré-conhecer. Como Deus é soberano, habita na eternidade, fora do tempo, e Ele é onisciente, a onisciência é um dos 3 atributos incomunicáveis do Senhor. Como Ele é onisciente, então Ele sabe todas as coisas antecipadamente. Mas repetindo algo que eu já disse, a presciência, ela não anula o livre-arbítrio. Então você precisa entender este versículo, que é o nosso textuário de Romanos 9, verso 13, e também entender Malaquias, que Paulo está repetindo, o verso que está em Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3, onde está escrito lá também, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Em Malaquias, olha só que detalhe importante, em Malaquias, ali, Jacó representa uma nação, Jacó representa a nação israelita, e já Esaú representa ali os edomitas. Então Deus não está falando de indivíduos, Deus não está falando de indivíduos e sim de nações. Em Malaquias, Jacó representa os israelitas e Esaú aos edomitas. Se você olhar atentamente para o texto que está em Romanos, capítulo 9, você vai ver que também Paulo não está falando de indivíduos. Se você olhar ali, ele cita a história, o nascimento, a profecia de Deus a respeito de Jacó e Esaú, da escolha soberana de Deus. Mas se você olhar os últimos versículos do capítulo 9, você vai ver que Paulo também está falando de nações. Paulo está falando dos judeus, que é o povo da aliança, e está falando dos gentios, que é o povo que foi enxertado na oliveira verdadeira, né, que faz parte pela graça do plano de Deus. Então, os 2 povos que Paulo fala ali em Romanos 9 são os judeus e os gentios, que agora também são participantes do corpo de Cristo. Então, esse aqui é um conhecimento introdutório que você precisa ter para fazer aí a sua aula no próximo domingo. Muito bem. Jacó, ele participa juntamente com a sua mãe Rebeca de uma trama e engana seu pai Isaac, que já está farto de dias e já não enxerga mais como antigamente. E enquanto Esaú vai preparar uma caça para que volte, Isaac coma e o abençoe, Jacó vai até próximo de casa, no rebanho, pega um animal, sua mãe ajuda a preparar e eles enganam a Isaac. Quando Esaú fica sabendo de tudo isso, ele fica irado e ele deseja matar Jacó. Então Jacó não tem outra alternativa a não ser sair de Berseba. Ele vai sair de Berseba, onde está a sua família, e vai para a casa de Labão, rumo a Harã. Quais os motivos que Jacó tem que sair de casa? Quais são os motivos? Os motivos são mentir, os motivos são ludibriar e enganar ao seu próprio pai. Mentiu, ludibriou e enganou o seu próprio pai, e isso atraiu a fúria do seu irmão Esaú, que quer o matar, e ele tem que fugir ali de Berseba.
No deserto, enquanto ele está nesta caminhada rumo a Harã, à noite ele deita-se para descansar. Note que Jacó não está buscando a Deus, ele não está em oração, ele não está num clamor, não. Mas mesmo assim, o Senhor, que tem desígnios, que tem promessas incondicionais, aparece a Jacó e ali revela ali o seu plano, e ali o Jacó tem um contato direto através de um sonho com o Deus Todo-Poderoso. Note em Gênesis capítulo 28, versículo 13, que as promessas de Deus ali são promessas incondicionais. O Senhor aparece a Jacó e simplesmente repete aquilo que já era plano dele com Abraão e com Isaque. Ou seja, você pode notar que Deus não diz para ele que se Jacó fizer tal coisa, Deus fará isso. Não, são promessas que não têm o se. São promessas incondicionais que Deus faz a Jacó, frutos da sua graça soberana. Algo que você precisa aprender aqui também é: os erros de Jacó não podem anular as promessas incondicionais que o Senhor tem. Quais são os erros de Jacó? Quem era Jacó? Qual o seu caráter até o momento em que ele tem um encontro real com Deus? Como era Jacó? Jacó era, como diz aí a tua revista, você pode verificar, interesseiro, um caráter interesseiro, um caráter egoísta, um caráter oportunista, um caráter calculista, mentiroso e enganador. Este é o Jacó até ter um encontro real com Deus e ter o seu caráter restaurado. Quando foi que Jacó teve um encontro real com Deus? Quando depois de muitos anos ele estava voltando da casa do seu tio Labão. Agora note que esse período, aproximadamente de 28 anos, em que Jacó vai até a casa de Labão e o seu encontro com Esaú novamente, segundo alguns estudiosos aí, são cerca de 28 anos. Durante todo esse tempo na casa de Labão, Jacó é o quê? É enganado. Então, aprenda uma coisa, que para cada Jacó, Deus tem um Labão. Tudo aquilo que Jacó semeou até aquele momento na sua vida, agora ele está colhendo. Ele está colhendo, sendo enganado pelo seu próprio tio. Mas depois de muitos anos, Jacó está prestes a voltar. E ao voltar, ele terá um encontro que ele tanto temia, que era com o seu irmão Esaú. E ele vai voltando e ele tem que passar pelo val de Jaboque. E é no val de Jaboque que Jacó vai ter um encontro real com Deus. Ali ele luta com um anjo, ou melhor, ele luta com o anjo, que segundo os teólogos aqui seria uma teofania, seria o anjo do Senhor, a segunda pessoa da divindade. Jacó fica sozinho, porque os problemas que Jacó tem que resolver são problemas que ele criou sozinho. Então a Bíblia faz questão de dizer no capítulo 32 que Jacó fica sozinho e lutou com ele um varão. E o anjo pede para Jacó que o deixe subir, porque a alva já está chegando, o dia está amanhecendo e ele precisa subir. E Jacó diz: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Aqui tem algo importante. Capítulo 32 de Gênesis, verso 27, o anjo do Senhor lhe pergunta: qual é o teu nome? E aqui é algo que nós temos que parar para pensar, porque se o anjo que ali está é uma própria teofania, a presença do Senhor no Antigo Testamento, por que perguntaria o nome dele, sendo que já sabia? O anjo está lembrando a Jacó que ele já fora abençoado, ele já havia sido abençoado há muitos anos atrás, quando ele, juntamente com sua mãe, enganaram seu pai. Por que Jacó está pedindo uma bênção, sendo que ele já recebeu esta bênção do seu pai Isaque? É isto que o anjo está tentando lembrar a Jacó. Qual é o teu nome? Você quer ser abençoado, mas você já não foi abençoado? Quando você vestiu peles de animais, pôs nas suas mãos, pôs no seu pescoço e enganou o seu pai, você já não foi abençoado? Mas Jacó sabia
que aquela bênção que ele conseguiu lá atrás era fruto do seu caráter mentiroso, era fruto do seu caráter interesseiro, era um caráter que ele queria mudar. Então Jacó falou, não, eu quero uma bênção agora, aqui neste val, aqui em Jaboque, eu quero receber uma bênção de verdade. Então o anjo do Senhor pergunta, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Quem é você? Porque lá para Isaac, há muitos anos atrás, para seu pai, você disse que era Esaú. Quando seu pai perguntou por 2 vezes, qual é o teu nome, meu filho? Você disse, meu nome é Esaú. E agora o anjo, ali no val de Jaboque, pergunta novamente para ele, dando uma segunda chance a Jacó de ele responder, qual é o teu nome? E Jacó responde, o meu nome é Jacó. Ali Jacó já não tem mais máscaras, ali já não tem mentira, ali Jacó está diante do Senhor. E o anjo está perguntando para ele, você vai mentir para mim? O anjo está perguntando para ele, você vai mostrar as tuas mãos, vai mostrar o teu pescoço para dizer que é Esaú? Não tem máscaras, né? Não tem máscara, não tem hipocrisia. Quem é você? Você é Esaú, como você disse uma vez, ou você é Jacó? E aí ele responde, eu sou Jacó, eu me chamo Jacó. E aí em Gênesis 37, verso 28, o anjo diz, não se chamarás mais Jacó, e sim Israel, aquele que luta com Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então teu nome será Israel, aquele que luta com Deus. E aqui eu aprendo um conceito muito importante. A transformação vem depois que nós reconhecemos quem somos. A transformação acontece depois que nós reconhecemos quem nós somos. Talvez eu falo com pessoas que no passado já teve alguns problemas, coisas que você fez e que você se envergonha. E hoje o Senhor fala contigo e te pergunta quem você é. Porque talvez você já tentou ser quem você não era antes. Talvez você já teve um caráter que já mostrou certa falsidade, que não foi verdadeiro. E hoje o Senhor lhe dá uma nova chance. E essa transformação, ela só pode acontecer quando eu e você reconhecemos quem realmente nós somos. A pergunta que o anjo fez para Jacó no val de Jaboque, ele faz para você hoje. Qual é o teu nome? Qual é a sua identidade? O que é que você faz? Quem você é quando não há ninguém por perto? Esta é a pergunta que o Senhor está fazendo. A transformação só acontece depois que nós reconhecemos quem somos. Esta é a maior lição que eu aprendo aqui nesse texto. A restauração de Jacó começa aqui, no val de Jaboque. Ele, ao encontrar-se com seu irmão, logo a seguir, ele vai humilhar-se, ele vai arrepender-se, tanto diante de Deus, quanto diante de Esaú. E o comentarista da lição diz que aquele homem que tinha um caráter mau antigamente, depois do val de Jaboque, ele vai se tornar num caráter agradecido, num caráter humilde, num caráter esforçado e sofredor, e ele vai passar a andar na direção do Senhor. Ele não vai tentar conquistar as coisas pela sua própria astúcia, pela sua própria inteligência ou sabedoria. Não, ele vai começar a andar no caminho do Senhor e é o Senhor que vai guiar os seus passos. Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Esta é a lição para nós hoje. O Senhor, ele sempre está disposto a dar uma chance àquele que reconhece quem é, que reconhece as suas falhas. Não importa quem você foi no passado, não importa o que você fez, hoje o Senhor dá uma chance de você recomeçar, de você iniciar novamente a sua jornada com um caráter, com o caráter de Cristo revelado em você. Que esses poucos conceitos, eles sirvam para auxiliar aí os professores e alunos da EBD a montar as suas aulas, a ser uma bênção aí para a sua classe. Eu lembro que nós temos aulas também para juvenis com o professor Juninho, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, ajude-nos, irmão.
e inscreva-se nesse canal. Ajude-nos divulgando este canal nas suas redes sociais para os seus irmãos, amigos, para que eles também sejam abençoados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.